Agora a gente chega num tema de história B, mais contemporâneo, que esse tema, de verdade, de verdade, verdadeiro, assim, que é um tema que cai em geografia B. Vocês vão ver esse tema, se já não viram, com o Mico, tá? Então, assim, se vocês não viram esse tema ainda com o Mico lá em geografia B, vocês vão ver também sobre revolução industrial. É um tema que você vê em sociologia, tá? E é um tema que também entra um pouquinho ali, só para um contexto histórico ali também em filosofia, tá? Então é um tema que na área de humanas ele contempla bastante coisa, tá? Quando eu digo que ele contempla bastante coisa é porque ele contempla bastante coisa mesmo, beleza? Então assim, ó, quando a gente fala de revolução industrial, a gente tem que lembrar como que se formou essa revolução industrial, como que teve início esse processo de revolução industrial. Primeiro, porque a revolução industrial a gente pode dividir ela em três. A primeira é lá no século XVIII, com exclusividade da Inglaterra, que é essa que a gente vai falar hoje, né? Que é a primeira revolução industrial, que é exclusivo da Inglaterra, ali o que começou esse processo. E depois a gente teve a segunda revolução industrial no século XIX, início do século XX ali, com Fordismo e Taylorismo, né? E também com o processo de mecanização do trabalho. E a terceira revolução industrial, que é a partir da década de 60, lá com o toyotismo, o just in time. Beleza? Mas o nosso foco agora é sobre a primeira revolução industrial, como ela surgiu. Qualquer dúvida você me pergunte, tá? Então, assim, ó, a revolução industrial foi algo na sequência. Era previsto que isso ia acontecer, que o homem ia evoluir ao ponto de criar máquinas para facilitar o seu trabalho. Mas como que isso surgiu assim? A ideia de capitalismo, de base capitalista, ela surge aonde? É durante a Idade Média? Não. É o feudalismo? Também não. A ideia pré-capitalista e capitalismo vai surgir aonde? Durante as grandes navegações. Então, veja bem, quando que a gente começa a saber o que é o capitalismo de verdade? Durante as grandes navegações. Por que durante as grandes navegações? É quando os europeus, os ingleses, portugueses, espanhóis, os reinos europeus, eles resolvem acumular bens. Então é um acúmulo de capital, tá? Então assim, ó, a Inglaterra ali, ela tinha acumulado muita grana durante a revolução, o mercantilismo. E quando eu digo grana, é riqueza mesmo, ouro, prata, e isso é capital, beleza? E essa é a base porque a gente conhece hoje como capitalismo. E agora eu vou falar para você o seguinte, grave bem isso que eu vou te falar, cara. A gente pode dividir o capitalismo em quatro frentes principais, tá? Então a gente pode dividir esse capitalismo em quatro frentes principais. O início do capitalismo, ele é um capitalismo comercial. Então o capitalismo ele tem quatro fases. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Como assim, professor, capitalismo comercial? É aquele capitalismo das grandes navegações, do acúmulo de capital, da riqueza dos burgueses, beleza? Quem eram os burgueses? Eram os comerciantes, tá bom? Esse é o capitalismo comercial. Durante a Revolução Industrial, a gente tem a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. É o cara que juntou uma grana e resolve montar uma fábrica. Então, o preju, se der preju, é dele. O lucro que ele arrecadar também é dele. Então, a segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial. A terceira fase do capitalismo surge durante a Segunda Revolução Francesa, que no caso é o quê? É o capitalismo
financeiro. O capitalismo financeiro é aquele capitalismo onde bancos começam a emprestar grana para empresários, para os donos das fábricas. Isso quando? Durante a Segunda Revolução Industrial. Isso persiste até hoje. Porém, atualmente, a gente está numa nova fase do capitalismo, que é o capitalismo tecnológico, que é a fase das moedas, das criptomoedas. Beleza? Então, o capitalismo, assim, ele tem fases distintas. É importante a gente comentar sobre isso, já que agora a gente vai começar a falar mesmo em História B sobre essa formação do processo capitalista. Beleza? Então, assim, ó, a gente está comentando sobre como que surgiu a ideia da Revolução Industrial. Surgiu na Inglaterra, a Inglaterra saiu na frente de outras potências europeias, beleza? Depois a Inglaterra e Estados Unidos, mas a base ali é a Inglaterra, tá? Tinha um ideal iluminista ali, pré-iluminista. Outra coisa importante, os fatores que levaram aí, quais foram os fatores que levaram a esse pioneirismo inglês? Primeiro de tudo, acúmulo de capital. Segundo, burguesia assume o poder da Inglaterra, porque agora, na Inglaterra, após a Revolução Puritana, que a gente já comentou, o absolutismo na Inglaterra deixa de existir. Passa a ser uma monarquia parlamentarista. Então, essa burguesia passa a ter bastante poder também na Inglaterra. Terceiro, mão de obra abundante e barata. Como assim, professor? A ideia feudal estava entrando em declínio na Inglaterra. Muitos feudos estavam entrando em cercamentos. Então, várias famílias que moravam nesses feudos, espaços abertos, começaram a ser fechados por fábricas e cercar. E para morar nesse local você tinha que pagar um aluguel. Então, muitas pessoas se viram obrigadas a migrar para as grandes cidades, para grandes centros urbanos. Então, na Inglaterra, durante o século XVIII, durante a Revolução Industrial, surge a Revolução Agrícola e o êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade em busca de trabalho, famílias, e é lógico que a partir daí a gente já percebe que essas pessoas vão trabalhar onde? Nas fábricas. Mas nas fábricas elas não têm tanto direito assim, tá? Então a mão de obra era muito barata e tinha muita mão de obra. Excedente do quê? Do êxodo rural. Tranquilo, gente? Matéria-prima principal, uma coisa muito importante da primeira Revolução Industrial. Quando foi inventada a máquina, a primeira máquina foi inventada foi a máquina a vapor e a máquina de tear. Elas utilizavam um combustível para funcionar. Qual combustível que eu estou falando? O carvão, beleza? O carvão mineral, tá bom? E também ocorreu avanço técnico, invenções da máquina a vapor, da máquina de tear e tudo mais, tá? Então a Revolução Industrial ela foi um processo. Então aqui eu coloquei no slide aqui uma sequencinha para vocês entenderem. O artesanato é aquele processo bem pré-manufatura ainda. Pré-manufatura por quê? Cara, porque o cara para ter um sapato, o sapateiro tinha que ir na sua casa, medir teu pé e tudo mais. Daí a manufatura e daí a maquinofatura. É o seguinte, cara. Revolução Industrial é um tema muito recorrente até os dias de hoje. Beleza? Porque mudou o contexto da história. Foi algo que revolucionou a história. Beleza? Quando o homem ele cria máquina para ajudar e para facilitar ainda mais o seu serviço. Não que a tecnologia tenha surgido durante a Revolução Industrial. Pelo contrário. Desde que o mundo é mundo, o homem cria ferramentas para aprimorar o seu serviço e a sua comodidade. E durante a Revolução Industrial a gente teve um avanço significativo disso e também ocorreram mudanças na estrutura social muito grande. Por isso que é importante a gente falar sobre a Revolução Industrial. Beleza? A primeira Revolução Industrial começou aonde? Na Inglaterra. E aqui está a primeira máquina em si, que é a máquina a vapor. Tranquilo? Combustível era carvão mineral.
As fábricas, no início da Revolução Industrial, não apresentavam o melhor dos ambientes de trabalho, as condições das fábricas eram bem precárias, crianças trabalhavam, idosos. Bom, era comum trabalhar 14, 16 horas por dia durante a primeira Revolução Industrial, beleza? Os ambientes eram sujos, péssima iluminação e salário, meu amigo, era só aquele para você sobreviver, cara, não tinha muito não, tá? Havia uma exploração muito grande do trabalho infantil e também das mulheres. Lógico, o meio ambiente ele sofreu muito com a primeira Revolução Industrial. Por que o meio ambiente sofreu muito? Essa é uma questão que entra bastante em vestibular. Em Enem, desculpa. Vestibular nem tanto. Mas em questões do Enem, atualmente estão entrando muito questão de meio ambiente. E principalmente o processo urbano e a expansão humana gigantesca na sociedade. Cara, eu não sei. Eu estou chutando. Mas eu acho que pode vir a cair esse ano alguma coisa para vocês sobre como o Covid, né, ele mudou aspectos do meio ambiente, principalmente do setor industrial. Por quê? Porque as indústrias estão produzindo menos, né, as indústrias estão produzindo menos e o meio ambiente começou a dar uma mudada. Eu não sei, cara, mas eu acho que isso pode vir a, a cair sobre isso, tá? Então, assim, fique esperto nessas paradas sobre indústria, meio ambiente, porque é algo que, eu vou te bater bem real, gente, vem caindo, tá? É algo que vem caindo com uma certa... Não se espante se cair, tá? Não se espante se, por um acaso, cair algo do tipo, ainda mais em tempos atuais, onde, querendo ou não, o consumismo, ele é muito grande, ele é crescente, e ao mesmo tempo que esse consumismo é crescente, né, a indústria muito desenvolvida, querendo ou não, a gente teve que dar uma parada, meio que obrigado. E o meio ambiente, questões ambientais, elas meio que sofreram uma mudança aí significativa. Só para vocês terem uma ideia, na Índia, parece que diminuiu drasticamente o gás carbônico da região, na China também, devido ao corona. Sinal que as pessoas estão ficando mais... Gabriele. Vamos lá, Gabriele. Mas o consumismo não aumentou porque as pessoas estão em casa comprando pela net. Cara, o consumismo, ele pode ter aumentado a questão de... Como é que eu vou te falar? Perecíveis. Alimentação. Alimentação, sim. Mas perceba que as pessoas, elas não pararam de comprar. Isso você tem razão. As pessoas, elas não pararam de comprar. Mas as indústrias, elas tiveram que dar uma desacelerada. A indústria deu uma desacelerada. Por que governos do mundo inteiro estão perigando e com medo de entrar numa recessão? Porque as pessoas, elas estão consumindo ainda, mas elas estão consumindo em maior ou menor quantidade em casa. Muitos trabalhadores de indústrias e também lojistas estão em casa, com medo de serem mandados, de serem dispensados. Então isso é uma questão importante da gente comentar também. Não está errado isso que você falou. Mas o consumismo, comparado a ano passado, ano retrasado, até o início do ano para agora, sofreu uma queda brusca, assim, e repentinamente. Entendeu mais ou menos o que eu tô falando, Gabi? Tá? Deixei claro, assim, ou qualquer coisa, tamo aí, me pergunte mesmo. Esse é um tema que ele indaga mesmo, tá?
Então, assim, e durante a Revolução Industrial, logicamente, a primeira fase da Revolução Industrial, aumentou muito a tal da desigualdade social. Cara, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre sistemas sociais que surgiram durante a Revolução Industrial na Europa do século XVIII e XIX. Socialismo, comunismo, anarquismo, o socialismo utópico, científico, tudo isso é aspecto da Revolução, surgiram em consequência lá, propriamente, da Revolução Industrial. Dessa desigualdade social, segundo Marx lá, né, bem desigual, segundo ele, das classes sociais, principalmente entre o burguês e o proletariado. Tranquilo? Uma coisa muito importante, durante a Revolução Industrial, o modelo de produção capitalista, ele cresceu. Quando eu digo cresceu, ele cresceu muito, expandiu-se demais. E ocorreu definitivamente o acúmulo de capital. Por parte de quem? Dos burgueses. E esses burgueses que começam a investir na Revolução Industrial, eles passam a ser chamados de capitalistas. Por que esses burgueses passam a ser chamados de capitalistas? Porque eles têm o quê? O capital, eles são donos do capital, tá? Só para a gente entender isso bem tranquilo, beleza? Aqui é uma charge para a gente poder fazer aquela nossa análise, tá? Essa charge aqui, ela é bem famosa, ela caiu no Enem uns 3 anos atrás. Por quê? Porque uma das características da Revolução Industrial é a produção em série. Uma das características da Revolução Industrial é a produção em série e também a alienação do trabalhador. Alienação do trabalho, beleza? Por quê? Porque a produção em série, o cara, então, se o cara é pago para apertar parafuso, ele só vai apertar parafuso, tá? Isso propriamente durante a segunda Revolução Industrial. Mas a ideia lá do trabalhador alienado. Sabe só para vocês, só para fechar essa parte da primeira Revolução Industrial. Então, assim, ó, por que ela ocorreu uma mudança tão grande e significativa? Porque os ingleses, os burgueses, perceberam o seguinte: a escravidão já tinha acabado para eles. Porque não tinha mais lógica ter escravo. Não fazia mais sentido ter escravos. Servos, ele podia continuar trabalhando, mas não era vantajoso ter servo. Como é que você consegue fazer uma pessoa trabalhar para você e produzir para você em larga escala ao mesmo tempo? Quando você dá um salário para essa pessoa. Então, o que os burgueses começaram a fazer durante a Revolução Industrial? Pegar esses servos e contratar eles em regime de trabalho. E eles passam a dar salários para essas famílias, lógico. Um salário mínimo, bem mínimo mesmo. Mas as pessoas não reclamavam. Por quê? Porque o cara ele está vendendo sua força física e agora ele está ganhando o quê? Dinheiro. Entendeu como a Revolução Industrial também mudou a base de trabalho da sociedade? Porque até então, quando a gente falava de trabalho, era servo, era escravo. Se você chegasse na Idade Média e falasse trabalho para as pessoas iam, o que é isso? Não, isso é coisa de servo. Hoje em dia a gente fala, mas por que você trabalha? Bom, eu trabalho para ter o dinheiro no final do mês. Por que você trabalha? Para suprir as minhas necessidades. Da onde surgiu esse pensamento de trabalho para suprir as nossas necessidades? Durante a Revolução Industrial. Mas por que isso? Bom, porque foi a partir do momento que os burgueses passaram a dar uma parte do lucro deles para os funcionários. Uma mínima parte do seu lucro para os funcionários. A partir do momento que você começa a pagar um salário para a pessoa, ela vende a força física dela, o esforço físico dela, em troca de um salário. Então, a Revolução Industrial também moldou essa nossa relação com o trabalho atual. Tá? Só para vocês entenderem. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje, mas por que você trabalha? Bom, para suprir as minhas despesas.
né? Então a ideia de trabalho ela mudou durante a Revolução Industrial, porque você passa a vender sua força física lá em troca de dinheiro. Tranquilo? Isso também é em sociologia vocês vão ver mais sobre essa parte do que eu estou falando, tá? Mas é só para vocês terem uma base mesmo sobre o processo de Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, e também a gente comentou um pouquinho sobre também a sociedade romana. Na próxima aula a gente fecha História B, aula 4, e também falamos de História C Brasil. Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui? Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês fiquem bem e é isso. Qualquer dúvida, me pergunte, estamos aí. Tranquilo? Abraço, boa semana para todos. Juízo, mas nem muito. Valeu, gente.